Atos capítulo 1, versículo de número 5, né? Jesus, antes de subir aos céus, ele disse: olha, porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. E às vezes a gente pergunta, né, por que eu preciso ser batizado com o Espírito Santo? Por que eu necessito ser batizado com o Espírito Santo? Respeito você, se tiver alguém aqui nesta noite que não acredita no batismo com o Espírito Santo, ou que está nos ouvindo aqui através das redes sociais, das lives, que não acredita no batismo com o Espírito Santo, acredita que cessou, de alguma forma não existe mais, eu te respeito. Mas nós, como igreja do Jardim Grimaldi, Igreja Formosa de Cristo, a igreja da nossa irmã que tem este trabalho tão lindo, que quer cuidar dos enfermos, daquelas pessoas que estão sofrendo dessa enfermidade, nós como igreja, nós precisamos aprender sobre o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo na vida da igreja, ele é primordial. Por quê? Nós cremos que todos nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, aqueles que são salvos, e eu acredito, olhando aqui para a nave da igreja, acredito que todos nós estamos salvos aqui, cremos em Jesus como Senhor e Salvador, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Nós só estamos aqui nesta noite, hoje é dia 29 de maio de 2025, nós só estamos aqui nesta noite porque o Espírito Santo de Deus trabalhou no nosso coração e nos deu a oportunidade de conhecer a Jesus, de ter um encontro com Jesus. Hoje nós estamos aqui porque nós somos justificados. O Senhor Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, abriu os seus braços ali, verteu o seu sangue, e através do seu sangue nós somos purificados. Nós estamos aqui também nesta noite porque nós somos regenerados, através da atuação do Espírito Santo dentro de nós, que nos santifica a cada dia e nos capacita a viver esta palavra. Porque esta palavra ela é real na vida da nossa irmã, ela é real na nossa vida também, porque eu tenho uma certeza absoluta, que se esse microfone fosse dado para cada um de vocês, todos vocês teriam uma grande bênção para contar aqui para a igreja, aquilo que Deus tem feito, está fazendo e vai continuar fazendo na minha e na sua vida, porque Ele é maravilhoso, Ele é fiel e poderoso. Então esta regeneração, ela só acontece na nossa vida, esse novo nascimento, através do Espírito Santo. Mas nós, como igreja, hoje, nessa data que eu falei para você, hoje, dia 29, nós precisamos dar um passo além. Nós precisamos buscar a presença de Deus com afinco, com vontade, com sabedoria, com discernimento. Porque a vontade de Deus para mim, para você, para todos nós, é que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. Para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus. Viver numa vida abençoada, plena, porque ter o Espírito Santo é muito bom, mas ser batizado com o Espírito Santo é algo glorioso. Eu lembro que na minha época ali, com meus 17 anos, hoje eu já passei um pouquinho dos 40 e alguns, eu lembro que eu estava na nossa igreja, lá na sede, lá na rua Milton Prado, e entrou um homem na igreja, sentou lá no fundo, e a pastora Luzia estava dirigindo o culto naquela tarde, era tarde da bênção, eu estava desempregado por causa da fase do exército, ninguém queria me contratar, trabalho desde os 11 anos, graças a Deus, mas um dia este homem ele entrou na igreja, e a pastora olhou para ele e falou: olha, o Espírito Santo está me pedindo para te dar a oportunidade, e deu a oportunidade, nem conhecia aquele homem. Aquele homem foi lá na frente, começou a falar da palavra, ele olhou na minha direção e disse assim: jovem, assim como José, com 17 anos foi para o Egito, com 17 anos te quero eu na minha obra. Aquilo para mim foi um choque, porque quem me conhecia, ou me conhece, sabe da minha timidez, a dificuldade que eu tinha de falar alguma coisa, era algo surreal, eu não tinha capacidade nenhuma de estar aqui na frente pregando a palavra do Senhor. Mas mediante aquela revelação eu comecei a buscar.
estava no culto, num lar, com umas jovens ali muito usada pelo Senhor, que sempre falava: Ney, você quer ter a oportunidade? Eu falava: não quero. Muito obrigado, não, pode falar, vocês deixem eu aqui no meu cantinho. Mas eu comecei a buscar esta presença do Senhor, que é o batismo com o Espírito Santo. E eu lembro que naquela casa, eu dobrei os meus joelhos e eu comecei a orar. E tinha um pastor naquele lugar, porque os cultos no lar, não sei hoje, mas naquela época era um pouco diferente, era culto mesmo. Você louvava, você orava, você pregava a palavra, e enquanto eu dobrava ali meu joelho, eu comecei a orar, aquele homem veio, não sei nem o nome dele, ele colocou a mão na minha cabeça, e quando ele colocou a mão na minha cabeça, a minha garganta começou a queimar. Começou a queimar muito forte, eu comecei a segurar, mas aquilo começou a queimar. De repente eu comecei a falar em línguas estranhas. Aleluia. E depois daquele dia, olha o que é o batismo com o Espírito Santo. Em um ano, eu comecei a pregar a palavra. E eu lembro a primeira oportunidade que eu tive de pregar a palavra foi numa rádio. Hoje não sei se existe no interior, mas aqui em São Paulo não tem mais. Se chamava Rádio Objetiva SAT. Não sei se alguém já ouviu falar dessa rádio. Tem alguém que já ouviu falar Rádio Objetiva SAT? Ninguém, né? Não é da sua época, entende. Mas naquela época me chamaram para pregar nessa rádio. E eu preguei. E eu ficava preocupado porque eu não sabia nem a direção, como que fala do microfone. Eu nunca tinha pego um microfone na vida, na minha mão. Mas naquele dia eu preguei a palavra. Com 17 anos eu tive a oportunidade de ser cooperador na igreja. De repente eu estava pregando no culto de jovens, eu estava pregando de quarta-feira, de sexta-feira. De repente igrejas me convidavam, eu cooperador, 17 anos de idade, cooperador na igreja, congressos, aniversários de igreja. E o Espírito Santo de Deus, ele foi me levando, que aquela timidez, ela foi saindo. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo, ele me leva a ter uma autoridade que normalmente eu não teria. E por que eu sou batizado com o Espírito Santo? Porque você está com Atos aberto aí no capítulo 1, versículo 8, Jesus diz para os discípulos que estavam preocupados ali com a vida do reino, quando que o Senhor restauraria Israel, mas o Senhor Jesus fala no versículo 8: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu não sei se você está aqui nesta noite e você é batizado com o Espírito Santo ou não, mas se você não for, eu quero falar para você nesta noite, esta é a bênção, é o dom mais importante que você tem que buscar para a sua vida. É mais importante que casa, é mais importante que carro, é mais importante do que saúde, é mais importante do que emprego. O batismo com o Espírito Santo é o dom, é o presente mais precioso que o Senhor quer colocar na sua mão nesta noite. Porque você recebe o batismo com o Espírito Santo para ser testemunha do poder de Deus. E o batismo com o Espírito Santo, ele traz uma transformação tão grande na minha e na sua vida que é nítido. Porque quando eu sou batizado com o Espírito Santo, eu recebo esta bênção do Senhor de ser cheio. O que é o batismo com o Espírito Santo? Às vezes a gente quer complicar, a gente quer fazer 5 anos de teologia para poder entender o que é ser cheio do Espírito Santo. E o Senhor Jesus fala, ser batizado com o Espírito Santo é como o batismo nas águas. O que é o batismo nas águas? Você entra naquela água e você é mergulhado totalmente naquela água para ser crucificado e falar como Paulo, já Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e me se entregou a si mesmo por mim. Então o batismo com o Espírito Santo, fique claro, você já tem o Espírito Santo dentro de você. É você mergulhar nas águas, é você mergulhar na unção do Espírito Santo e ficar encharcado, é ficar transportado.
é ficar pleno, é ficar cheio, é ficar sobressaído, é ficar com tanta unção que sobre a sua vida quem vai reinar é o Espírito Santo de Deus. Aí eu vou lá em Atos capítulo 2, diz que Jesus subiu aos céus e falou: olha, vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejais revestidos de poder. E eles ficaram. Conhecemos a palavra, sabemos que Jesus ficou 40 dias caminhando ali, andando com os discípulos, se apresentou de muitas formas, de muitas maneiras. Jesus se apresentou ali em uma casa com as portas fechadas, janelas fechadas, se pôs no meio deles e disse: paz seja convosco. Diz em Coríntios que ele se apresentou uma única vez para mais de 500 pessoas. Então Jesus ressurreto, ele se apresentou no meio dos seus discípulos, mas ele subiu aos céus. E havia uma promessa, porque ele disse assim: olha, eu vou subir ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, porque quando eu subir ao Pai, eu vos enviarei um Consolador, que estará contigo, Paráclito, aquele que é igual a mim, um advogado fiel. Ele estará contigo todos os dias. E Jesus fala através dele: eu estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. E às vezes nós achamos que isso não é importante. Nós colocamos coisas nas nossas vidas que tiram a nossa atenção. Nós colocamos preocupações nos nossos corações que tiram a nossa paz, que tiram ali a nossa intimidade com Deus, e nós deixamos de buscar. Aí Jesus, antes de subir aos céus, ele chega para os seus discípulos e assopra o ruach de Deus. E ele diz: recebeis o Espírito Santo. Então o Espírito Santo estava ali, estava dentro deles. Mas João Batista, ele fala: olha, vai vir um após mim, um que eu não sou digno nem de me abaixar e desatar os nós das suas alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus dá a promessa. 40 dias ele sobe aos céus. 10 dias fica os discípulos, nós aprendemos isso na aula passada. 10 dias eles ficam ali no cenáculo, orando, buscando a presença de Deus. Mas diz em Atos capítulo 2, que ao completar o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuída entre eles línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. E alguns tipos de pessoas que estão na igreja, que ainda não entenderam o poder, o impacto desta palavra. Porque ser batizado com o Espírito Santo, nós vamos falar aqui da experiência que eles tiveram, é algo que não tem como a gente colocar uma cartilha, um passo a passo, como receber o Espírito Santo. Vamos lá, o passo a passo de Deus para receber o Espírito Santo não existe. Não existe uma fórmula para você receber o Espírito Santo. Você tem que fazer, 21 dias de jejum e oração, você pode fazer se você quiser, mas não existe essa fórmula. Mas existem alguns exemplos na palavra de Deus que eu posso me inspirar. Porque através destes exemplos que eu vou passar para vocês aqui em 20 minutinhos, e nós vamos encerrar e vamos continuar na próxima, porque só vai dar para dar ali a pincelada no início, mas depois nós vamos falar um pouco mais. Nós vamos entender que existem vários tipos de conhecimento só em Atos dos Apóstolos. E você vai entender aqui nesta passagem que eles estavam ali reunidos naquele cenáculo, que era um lugar em cima de uma casa, 120 pessoas, e de repente eles ouviram um barulho, né? Assim que está na sua Bíblia. De repente veio do céu, versículo 2, um barulho, um som.
minha mente, quando eu preguei aqui sobre Elias, quando ele estava orando no Monte Carmelo. O que é fé? Fé é você ouvir o barulho do trovão antes do raio cair na terra. O que é fé? A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra do Senhor. Então eles ouviram um barulho que veio do céu, semelhante a um vento, e soprou forte sobre aquela casa. E de repente, versículo 3, viram distribuídas sobre a cabeça de cada um deles línguas repartidas como de fogo. E eles começaram a falar em línguas. Houve um alvoroço em Jerusalém. Foi um barulho tão forte, tão estrondoso, não do som, porque o som foi para os crentes que estavam ali reunidos, mas as línguas que eles começaram a falar ecoou em Jerusalém, que de repente houve uma multidão que se aglomerou perto daquele cenário. Alguns zombavam, falavam que eles estavam bêbados, mas outros começaram a prestar atenção naquelas línguas, porque aquelas línguas eram diferentes, porque aqueles homens que eram simples, sem muito estudo, a maioria deles galileus, da Galileia, pessoas humildes, começaram a falar nas línguas daquelas nações que estavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes. E havia pessoas da Turquia, da Arábia, irmãos de muitos lugares, umas 20 línguas diferentes pelo menos. E aqueles homens simples e aquelas mulheres começaram a falar em línguas, e todas aquelas pessoas que estavam em Jerusalém, que estavam ali juntos, independente da nação onde eles moravam, eles começaram a ouvir na sua própria língua as maravilhas de Deus, de Jesus. Impressionante, né? Pedro se levantou. Lembra da autoridade que eu falei que eu tinha? Era muito pouco, perto de Pedro. Porque Pedro era aquele que negou Jesus 3 vezes, foi restaurado, já falamos sobre isso aqui também. Pedro é aquele homem que falava que ia até o fim, mas quando chegava na hora H, ele corria, ele se afastava. Mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele se colocou de pé e disse: olha, Jerusalém, vocês todos que estão aqui, estes homens não estão bêbados, sendo 9 horas da manhã, mas o que está acontecendo aqui é o que se cumpre no livro do profeta Joel, que diz que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os nossos velhos terão sonhos, os nossos velhos profetizarão, os nossos jovens receberão o Espírito Santo, os escravos, os servos, gente de perto, gente de longe, os nossos filhos, vocês serão cheios do Espírito Santo e profetizarão. E Pedro disse: sabe aquele Jesus que vocês gritaram, crucificam, crucificam, e ele foi crucificado? Então, esse Jesus que vocês mataram, Deus o ressuscitou dentre os mortos, ele é o Senhor e o Cristo. Olha a autoridade que o Espírito Santo está falando, que quer colocar na minha e na sua vida. Ei, você que anda medroso, você que anda assustado, você que anda ali preocupado, o Senhor fala para você nesta noite: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Porque cheio do Espírito Santo vocês vão ver sinais, cheio do Espírito Santo vocês vão ver maravilhas, vocês vão ver milagres no céu, na terra, vocês verão milagres dentro da sua casa, da sua família, vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, falarão em novas línguas, expulsarão demônios. Isso só é possível através da unção do Espírito Santo. E eu quero falar algo para você. Um segredo que o Espírito Santo, um segredo não, porque está revelado na palavra, e às vezes a gente complica por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quantos aqui falam em línguas? Você pode levantar a mão. Eu falo em línguas. Glória a Deus. Aleluia. Hoje a palavra vai ser para vocês. Um pouquinho. Você que não fala em línguas e você quer buscar o batismo com o Espírito Santo, nós podemos orar aqui depois um pouquinho, depois do culto.
aqui na frente, vamos encerrar. Quem quiser orar, nós vamos orar aqui na frente. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo. Mas eu quero trazer uma palavrinha para você que fala em línguas. E isso o Espírito Santo ele tem ministrado no meu coração nesses últimos dias. Porque a gente pensa assim: eu falo em línguas quando a igreja está cheia do Espírito Santo. Não é isso que às vezes a gente pensa? Quando a igreja está naquele poder, a gente dá aquela rajada de glória, aleluia, as línguas começam a desenrolar, e você começa a falar em línguas ali no meio da congregação. Mas eu vou pedir um favor para você também na sua casa. Leia 1 Coríntios, que não vai dar tempo hoje, capítulo 12, 13 e 14. Aí eu vou entender. Levanta de novo quem fala em línguas. Só, todos. Olha, bastante gente, graças a Deus. Você fala em línguas, então você vai entender o que eu estou falando. 1 Coríntios, capítulo 12, no capítulo 13 e também no capítulo 14, principalmente no capítulo 14, vai falar assim: quem fala em línguas edifica a si mesmo. Vou repetir. Quem fala em línguas, irmãos, eu vou correr para cá, porque a gente vai ficar alguns cultos falando sobre isso, então vocês não estranham não, tá? O Espírito Santo ele vai levando aqui. Agora eu quero falar especificamente com você que fala em línguas. E eu nem vou perguntar, porque eu sempre pergunto isso aqui na igreja: quanto tempo faz que você não fala em línguas? Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Aí Paulo está instruindo a igreja de Coríntios, porque ali às vezes era até um culto meio, se lembra assim a palavra, meio bagunçado, né? Porque todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo, e entrava ali um incrédulo e não entendia o que estava acontecendo, né? Então ele fala assim: olha, na igreja, no culto, o mais importante para vocês é que vocês profetizem numa língua humana, né? Por quê? Porque quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Porque quando você profetiza, você prega a palavra, você anuncia a palavra. E quando eu falo aqui, quando você profetiza, não é você entregar recados, tá? Dá para entender isso? Profetizar é você proclamar a palavra de Deus com poder e autoridade. O exemplo, Pedro, em Atos 2, consegue entender isso? Essa é a diferença, profetizar com autoridade e poder. Quem profetiza na igreja é maior do que aquele que fala em línguas. Mas ele não está falando que é ruim falar em línguas. Ele só está falando: olha, quando você fala em línguas, você edifica a si mesmo. E essa línguas que ele está falando é diferente de Atos 2, para quem está nos ouvindo aqui também, que em Atos 2 eles começaram a falar em outros idiomas conhecidos ali naquela região das pessoas que estavam ali. Imagina, eu estou aqui, eu não falo nada em japonês, eu entro no japonês que só fala japonês, e eu começo a profetizar em japonês. É isso que aconteceu em Atos 2. Mas aqui em 1 Coríntios capítulo 14, ele fala assim: você pode falar em línguas na igreja, desde que tenha quem interprete, quem interpreta as línguas. Porque eu prefiro, Paulo falando lá, não vou falar agora os versículos que eu também não lembro, mas está lá no capítulo 14 que fala: eu prefiro estar entre vós falando 5 palavras conhecidas do que 10 mil em línguas. Porque se eu só vir aqui e começar a pregar em línguas para você, imagina eu aqui falando em línguas, eu falo em línguas, tá? Mas se eu estivesse aqui pregando em línguas, você não está aí, né? Alguns iam começar a falar em línguas aqui e outra ali, mas a igreja como um todo ia ficar meio que: o que está acontecendo? Ia ficar estranho, ia. Mas não está dizendo que é proibido, porque Paulo fala assim: olha, eu dou graças a Deus, no capítulo 14, ali na metade, no finalzinho, se você achar, Chile, pode pôr. Eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vós. Você já viu isso na palavra? E Paulo ainda fala: obrigado, Chile, olha que bênção, Chile, dá uma salva de palmas para Chile. Então, graças a Deus porque eu falo em outras línguas mais do que todos vós. Mas também ele fala: olha, eu não quero que vocês proíbam o falar em línguas. Então, vamos juntar tudo isso, trazer aqui para a gente. Você que fala em línguas, levanta a mão de novo. Está com o braço grande já, irmão? Fica não. Quem fala em línguas, diz a Bíblia, que edifica a si mesmo. Aí eu aprendi algo. Para mim falar em línguas, eu não preciso
aguenta mais. Porque se eu falar em línguas 1 hora gritando, o máximo que vai acontecer é o que está acontecendo agora. Minha garganta vai ficar seca e eu vou precisar de um pouquinho de água. Mas falar em línguas, e se a línguas edifica a si mesmo, se tem algo que nós precisamos nos dias de hoje, é de uma edificação interior. E às vezes a minha vida ela não anda ali nos conformes, porque eu tenho dom. Eu não estou falando para quem não tem, tá? Porque nós vamos ler na palavra qualquer dia que Paulo fala assim, são todos apóstolos? Capítulo 12, finalzinho. Você acha que ele conseguiu achar? Final do capítulo 12. São todos apóstolos? Qual é a resposta? Não? São todos profetas? Qual é a resposta, igreja? São todos mestres? Aí ele fala assim, falam todos em línguas? É no finalzinho de 1 Coríntios 12, tá, Chico? Falam todos em línguas? Interpretam a todas? Então nem todo mundo fala em línguas, tá? Mas eu quero dizer para você que não fala. Você pode buscar e você pode falar. Porque falar em línguas é um presente que Deus deu para mim e para você. Aí eu aprendi, olha que bênção, tem todos os dons de curar, falam todas outras línguas? Resposta é não. Interpretam todas? Todos? Não. Mas quem fala em línguas, irmãos, não precisa gritar. Na igreja, às vezes a gente entra naquele mover, né? Aquele barulho santo, né? Que quem não conhece fica, meu Deus, o que está acontecendo, né? É bem isso, é gostoso? É gostoso. Quem fala que não é porque nunca participou, nunca viveu essa experiência, né? Esse êxtase espiritual. Mas não é isso que eu quero falar. Mas eu quero falar com você na sua casa, no seu lar, no escondidinho do seu quarto. Eu preciso sentir para falar em línguas? Não. Eu preciso estar cheio para falar em línguas? Também não. Eu posso dobrar os meus joelhos. Se Paulo fala, olha, eu oro em línguas mais do que todos vocês, eu fico imaginando quanto tempo Paulo passava orando em línguas. Ah, irmão, mas eu não sei falar muito. Eu sei uma frase. Faz 20 anos, minha frase em inglês é uma frase. Eu não sei o que eu estou falando. Eu não faço ideia. Mas quando o Espírito Santo toca, eu falo em línguas. Mas eu aprendi que eu não preciso esperar o Espírito Santo tocar. Eu posso dobrar os meus joelhos aqui agora e começar a falar em línguas, e essas línguas vai edificar o meu interior, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. E às vezes eu fico procurando coisas para preencher um vazio que está dentro do meu coração, e eu posso dobrar os meus joelhos e orar. E você pode ter tantas experiências gloriosas com o Espírito Santo quando você fala em línguas. Eu não sei quando que eu vou ministrar aqui novamente. Eu acredito que daqui 1 mês ou 3 semanas. Vamos ver com o pastor Cadal. Mas eu quero fazer, não vou falar um desafio, não. Eu quero fazer uma lição de casa com você, porque isso eu estou fazendo e está me ajudando muito. Eu quero que você que fala em línguas, você tire um momento todos os dias da sua vida, do seu dia, aliás, e você fale em línguas. 2 minutos, 5 minutos. Estou lavando a minha louça, fale em línguas. Se não tiver ninguém por perto, né, para não, porque às vezes a pessoa fica escandalizada, não vai entender. Eu vou trabalhar com máscara, eu uso máscara, tá? Pode me criticar se você quiser, mas ali com a máscara, às vezes eu coloco um louvor e eu estou ali, sabe, baixinho. Não preciso falar para as pessoas que estão do meu lado ouvir. Eu posso falar baixinho, porque mesmo baixinho, o Espírito Santo de Deus, ele intercede por mim. E você pode falar em línguas, lavando a sua louça, tomando seu banho, orando no seu quarto, dirigindo o seu carro. Ó, presbítero Luiz, seu carro é automático, é mais fácil ainda, né? Só liga a marcha, ó, Deus, e fala em línguas, abre a sua boca, comece a falar com Deus em mistérios. Irmão, onde você estiver, abre a tua boca e comece a falar em línguas, porque através das línguas que o Senhor colocou este dom na sua vida, você vai edificando você mesmo, você vai edificando a tua alma, o teu intelecto, você
Mas o seu Deus, o Espírito Santo que vai te ajudar, que intercede por você com gemidos inexprimíveis, ele vai começar a edificar o teu coração. E você que ainda não passou por essa experiência, gente, isso é só um preparativo, tá? O Senhor sabe de todas as coisas. Você que ainda não passou por essa experiência, tem alguns versículos aqui que eu só vou dar uma pincelada. No capítulo 4, se não me falha a memória, versículo 31, diz que Pedro e os demais discípulos, ali depois de serem libertos do sinédrio ali, eles começaram a orar. E diz que aquela oração ela foi tão forte que tremeu as estruturas do local onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, não é uma única experiência, uma vez só e acabou. Você já parou para pensar quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo? E vai passando os meses, os anos, como Abacuque, ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, né? Porque acontece alguma coisa, alguma situação que te entristece. E aquele enchimento que estava sobre a sua vida, parece que se perdeu, você já não sente mais a presença do Senhor. Diz a palavra, que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Eles já eram batizados com o Espírito Santo e ficaram cheios do Espírito Santo. De novo. Não foi um novo batismo, mas eles foram cheios. Porque a unção que está sobre a sua vida é para ser derramada lá fora, é para alcançar vidas. E quando você usar esta unção, este azeite, esta unção que está sobre a sua vida, você vai orar, você vai buscar novamente e você vai ser cheio novamente. Aí a igreja ela fica meio perdida, como em Atos. Porque eu vou lá no capítulo 8 de Atos, não vou lembrar o versículo agora, 14, 15, diz que Filipe pregou em Samaria. Já estou encerrando, tá, gente? Talvez eu passe 5 minutinhos, 10 minutos, vocês aceitam? Vocês me perdoam? Amém. Pode ser? 10 minutinhos. Eles ficaram ali em Samaria, Filipe, e muita gente, uma multidão acreditou no Senhor. E diz que pelas mãos de Filipe, diácono Filipe, olha só, diácono Filipe, um dos 7 que foram escolhidos, paralíticos andavam no presbítero. Aí chamaram Pedro e João. E diz que eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Mas diz, versículo 13 e 14, não me lembro agora, que quando Pedro impunha as mãos sobre aquelas pessoas, elas foram cheias do Espírito Santo. Interessante, né? Quantos aqui pregam a palavra do Senhor? Isso é um tapa na minha cara. Quem prega a palavra de Deus aqui? Eu não tenho medo não, tudo eu levantar, não vou pedir para você falar nada não. Quantos pregam a palavra? Levanta bem alto. Irmão, autoridade. Diz que Pedro colocava as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. E por que eu coloco as mãos sobre a cabeça das pessoas e elas não recebem o Espírito Santo? Tem algo na minha vida que o Espírito Santo quer trabalhar, porque isso ele quer fazer hoje, não é só para Atos. Não ficou encerrado, não ficou perdido. Aleluia. Aí eu vou lá no capítulo 10, Shirley, no finalzinho do capítulo 10 de Atos, tudo em Atos, tá? Diz que Pedro ele foi chamado para pregar na casa de um homem chamado Cornélio, gentil. E Pedro ele tinha ali uma certa resistência para pregar ainda para os gentios, porque eles ficaram ali com os judeus em Jerusalém. Deus teve que mandar perseguição para dar uma esparramada naquele povo que estava ali muito junto, muito acomodado ali em Jerusalém. Deus mandou um vento, eles se espalharam. E Cornélio, que era um homem que não conhecia Jesus ainda, ele teve uma visitação de um anjo. O anjo falou: olha, vá até a casa de Simão, que está na casa de um outro Simão, curtidor, que está lá em Jope. Vocês busquem ele, porque eles vão anunciar a palavra de Deus. E quando eles estavam indo, Pedro teve uma revelação, que ele viu um lençol que estendia do céu à terra, e animais impuros, na visão judaica, era colocado naquele lençol, porco, né, que judeu não come. E o Senhor falava para Pedro: mata e come. Ele disse: Senhor, imagina, jamais iria comer coisa impura. E o Espírito Santo começa a falar para ele: eu estou enviando pessoas até você, você vai acompanhar aquelas pessoas.
Por que eu estou falando isso? Eles chegam na casa de Cornélio, Cornélio chama a sua família, os amigos mais chegados, e diz a palavra, que quando Pedro começou a pregar a palavra, quando eles começaram a crer, diz que o Espírito Santo de Deus foi derramado naquela casa, e aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Lembra do tapa que eu falei que eu recebi quando eu coloco a mão nas pessoas e as pessoas não são batizadas? Agora eu vou transferir para você. Porque às vezes a gente fica anos na igreja procurando o batismo com o Espírito Santo e não recebe. A gente fica 10, 15, 20 anos e não recebe o batismo com o Espírito Santo. Aí diz que Cornélio e sua família não conheciam ainda o Evangelho. A primeira vez que eles escutam o Evangelho, são batizados com o Espírito Santo. Preste atenção no que eu vou falar para você. Antes de ser batizado nas águas. Porque só nos últimos versículos lá do capítulo 10 falam que depois que eles receberam o batismo com o Espírito Santo e falaram em outras línguas, eles não tiveram a oportunidade que você está tendo aqui nesta noite de entender o que significa este dom. Mas diz que aquela família, aqueles amigos que estavam naquela casa, começaram a falar em outras línguas. Glória a Deus, aleluia. E por que eu estou há 10 anos na igreja, há 5 anos, e ainda não recebi o batismo com o Espírito Santo? E tem pessoas que estão na igreja que têm medo de receber o batismo com o Espírito Santo. Tem pessoas que têm medo de abrir a sua boca, com medo de falar em línguas. Irmãos, como que você pode ter medo de algo tão santo, tão maravilhoso, tão glorioso, tão poderoso, tão santo, tão lindo, que quer ser derramado na minha e na sua vida? Aí eu vou lá em Atos capítulo 19, aí é nos primeiros versículos, Shirley. Diz que haviam 12 homens ali que aprenderam a palavra com Apolo. E Paulo, muito conhecido, instrução de Deus pura, começou a conversar com aqueles homens para ver como que era o conhecimento deles. E ele faz algumas perguntas. Em que batismo vocês foram batizados? Eles falaram, de João. E o Paulo falou, não é o batismo de João, por isso que tem 2 batismos ali, tá? Você tem que ser batizado em Jesus, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou no nome de Jesus. Não sei como é que a sua igreja trabalha nesse aspecto, a nossa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não importa a ordem, a sequência, porque está tudo inserido em Jesus. São batizados. Aí diz que Paulo colocou a mão sobre aqueles homens, mas antes de colocar a mão, ele faz uma pergunta: e vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não. Nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Sabe o que me entristece? É que tem pessoas dentro da igreja que até já ouviu falar do Espírito Santo, sabe que ele existe, sabe que o Espírito Santo está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sabe falar coisas lindas sobre o Espírito Santo, mas nunca sentiu o poder do Espírito Santo. Podemos levar um outro tapa? Aqueles homens, a primeira vez que eles ouviram falar que existia o Espírito Santo, Paulo colocou as mãos sobre a cabeça deles e aqueles homens começaram a profetizar e a falar em outras línguas. Glória a Deus. E por que eu não falo em línguas no dia de hoje? Por que eu tenho que esperar um momento, um avivamento, uma campanha, um derramar, um profeta ungido? Um profeta que revela até CPF para falar em línguas? O Senhor fala, não. Se você tem este dom, está dentro de você, dobra os seus joelhos, ou de pé, ou andando, abre a tua boca e comece a falar em línguas estranhas. Obrigado. Aí Paulo ainda fala lá no capítulo 14,
Ele fala assim: quando eu oro em línguas, o meu espírito ora bem, mas o meu intelecto fica vazio, porque eu não entendo o que eu estou falando. Então o que eu vou fazer? Eu vou orar com entendimento, eu vou colocar meu pensamento em Deus, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então eu vou colocar meu pensamento em Deus, eu vou orar, eu vou louvar, eu vou falar em línguas. Não é falar em línguas olhando para a cadeira sem pensar em nada, não. É falar em línguas pensando em Deus, pensando na palavra, louvando a Deus, como o irmão falou, colocava os louvores. Olha que bênção, coloca o louvor, escuta o louvor, você já conhece, não conhece? Comece a falar em línguas enquanto você escuta aquele louvor. Irmãos, eu vou falar com a certeza absoluta que a sua vida vai mudar, a sua vida vai ser transformada. Esse olhar cabisbaixo, choramingoso que você está, essa tristeza que está no seu coração, ela vai sair de uma forma que você não vai conseguir nem explicar, mas você não vai entender o que está acontecendo, mas é o resultado da sua oração em línguas. Eu falei que era 10 minutos, vai ser 10 minutos. Daqui a pouco a gente volta aqui de novo.